Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje a gente vai calcular a aceleração da gravidade no planeta Júpiter, o maior planeta do sistema solar, o primeiro dos planetas gasosos. Nós já calculamos a aceleração da gravidade nos 4 primeiros planetas, né, os mais próximos do Sol, que são os planetas rochosos. Tem a densidade e os tamanhos parecidos com os da Terra, e depois vem os gigantes gasosos, né, que já são uma outra família de planetas, planetas muito maiores e menos densos, né, formado em sua maioria, em maior parte, por gases. E entre esses dois tipos de planeta nós temos o cinturão de asteroides. Então nós já calculamos a aceleração da gravidade nos 4 primeiros, agora a gente vai calcular de Júpiter, que é o primeiro dos gasosos, e depois Saturno, Urano e Netuno. E aí depois a gente pode calcular de algumas luas, né? Como os tão importantes satélites de Júpiter, que foram descobertos lá em 1600 pelo astrônomo Galileu Galilei, ele que inventou o telescópio, e com o próprio telescópio ele conseguiu identificar essas 4 luas de Júpiter, além da mancha que existe em Júpiter. Só aquela mancha lá já é muito maior, é 10 vezes maior do que a Terra, só para a gente ter uma noção aí do tamanho de Júpiter. E as suas luas também, né? Porque, por exemplo, se a gente for colonizar algum outro planeta, provavelmente vai ser o planeta Marte, que não é o mais próximo da Terra. O mais próximo da Terra é o planeta Vênus, mas Marte é o que é mais similar à Terra. Porém, se a gente precisasse colonizar um planeta gasoso como Júpiter, seria mais provável a gente colonizar uma de suas luas, né? Então, ele que tem aproximadamente 75 luas, só que as 4 mais importantes, que foram as descobertas por Galileu, por serem maiores, que é a maior do sistema solar, a maior lua, o maior satélite natural do sistema solar, que é Ganimedes. Aí tem Europa, tem Io e tem Calisto. Essas são 4 luas aí, eu diria, as mais importantes do sistema solar. Mas agora nós vamos calcular a aceleração da gravidade, ou seja, se um corpo cai no planeta Júpiter, qual que é a taxa da variação da velocidade, ou qual que é o tempo, né? Com isso a gente pode calcular o tempo. Se um corpo cai perto da superfície de Júpiter, qual que vai ser o tempo que ele vai chegar no chão? Será que é muito mais rápido do que aqui na Terra? Então é isso que a gente vai calcular aqui. Para fazer esse cálculo é necessário apenas 2 variáveis, que é a massa do planeta, a massa de Júpiter no caso, e o raio do planeta, que é a distância, né, do centro até a superfície. A gente só precisa dessas 2 variáveis. E isso por quê? Porque a gente tem essa fórmula que calcula a aceleração da gravidade essa fórmula pode ser utilizada em qualquer planeta, em qualquer astro, num buraco negro, no Sol, nas luas. Qualquer astro a gente pode calcular com essa mesma formulazinha aí, né? E aí, além dessas 2 variáveis, tem a constante, que é o G, a constante gravitacional, que é um número que sempre acompanha ali as equações quando a gente fala de gravitação, né? Porque para a gente falar de aceleração da gravidade, a gente tem que falar da força da gravidade. Mas antes de calcular com essa fórmula, que é só eu colocar os dados aí nessa fórmula, eu vou mostrar como que se chegou nessa fórmula, de onde que vem essa fórmula. E para isso a gente precisa apenas de 2 leis dos movimentos, que é a segunda lei de Newton, que é aquela famosa, né, força igual a massa vezes aceleração, e a lei da gravitação universal, que é essa equação um pouquinho maior. E nós precisamos dela porque é ela que define qual que vai ser a força de atração entre 2 corpos quaisquer. Então, por exemplo, se eu quiser calcular qual que é a força de atração entre essa caneta e esse lápis, basta eu colocar nessa equação aí, né? Que essa equação vocês já estão vendo que ela pede a massa, 2 massas, então a massa dos 2 corpos. Então eu coloco lá na balança, vejo a massa da caneta, a massa do lápis, e aí eu multiplico essas massas e divido pela distância ao quadrado. Então vamos supor que ela esteja 1 metro uma da outra, né? Então eu vou dividir ali pela distância ao quadrado e multiplicar pela constante gravitacional. E aí a gente vai achar a força gravitacional entre esses 2 corpos, que por
por ter a constante gravitacional, que é um número muito pequeno, 10 elevado a menos 11, essa força vai acabar sendo muito pequena, 0,00000 alguma coisa. E por isso que a gente demorou muito para descobrir. Até hoje as pessoas, né, geralmente se você perguntar se existe uma força gravitacional aqui, as pessoas vão responder que não. Por quê? Porque a gente não sente, não é intuitivo, né? A gente sente puxar para baixo. Então a gente sabe que gravidade é a Terra puxando os corpos. Geralmente é isso que as pessoas falam, né? Ah, o que é gravidade? Ah, é a força que a Terra puxa os corpos e tudo mais, que faz as coisas caírem, né, e tudo mais. Porém, as pessoas não associam que todos os corpos têm gravidade. Mas a lei da gravitação universal de Newton diz isso, que todos os corpos que possuírem massa, eles se atraem, eles têm uma força de atração, e essa força de atração, ela é diretamente proporcional às massas, ou seja, quanto maior a massa, maior a força, e aí por isso que a gente não sente essa força aqui, porém a gente sente a força do planeta Terra, porque a massa do planeta Terra é muito maior. E essa força de atração, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, se elas estiverem a 1 metro aqui, eu tenho que dividir por essa distância ao quadrado. Quanto mais longe tiver o corpo, menor vai ser essa força, e menor ao quadrado, né? Esse fator ainda está elevado ao quadrado, e aí a gente multiplica pela constante gravitacional que sempre está nos nossos cálculos de gravidade. Aí, isso aí é um número especial, porque ele sempre acompanha essa atração dos corpos. Quando a gente fala de atração gravitacional, aparece essa constante que sempre vai estar lá, né? Então é um número muito especial, assim como o número π, como todas as constantes que às vezes a gente não dá muito valor. A gente fala de variáveis, né? Como se as variáveis fossem as coisas mais importantes da vida, mas na verdade as constantes que são as coisas mais curiosas, né? Talvez Deus esteja nas constantes, porque elas sempre estão ali, sempre estão balizando ali as nossas equações, não só as nossas equações, na verdade ela está balizando a natureza, né? Nós estamos falando da atração entre dois corpos, entre uma lei, então estamos falando de uma lei da natureza, e aí nessa lei a gente descobriu que existe um número, um valor específico que sempre está ali, né? E por que será que ele está ali? Fica o questionamento, mas para a gente fazer os nossos cálculos, então a gente precisa igualar essas duas equações. Por quê? Porque a força gravitacional é o que vai puxar, por exemplo, um corpo para baixo, né? Puxar para o centro do planeta Júpiter. Então a força gravitacional vai puxar esse corpo que cai. E essa força, ela vai acelerar esse corpo, de acordo com a segunda lei de Newton. Então a gente pode já igualar a força lá da segunda lei de Newton, a gente vai trocar por essa equação. Por quê? Porque a força que vai acelerar essa massa que cai vai ser essa força de atração, planeta puxando. E aí a gente tem essas equações aí, né, uma igualada à outra, porém uma coisa importante que a gente tem que analisar nessa equação é que o m, eu chamei de eminho, né, aí, o m, que é a massa do corpo que cai, ele está dos dois lados da equação, né? O emão vai ser a massa do planeta e o eminho a massa do corpo que vai cair. E esse m, ele está dos dois lados da equação. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não faz diferença alguma. É como você pegar uma balança e colocar o mesmo peso, a mesma massa dos dois lados da balança. A balança não vai sair do lugar, ou seja, não faz diferença alguma. E a gente pode até matematicamente falando sumir com o m dali, né? Passa o m para o outro lado, tá multiplicando, passa dividindo, e a gente acaba anulando esse m aí, some da nossa equação. E aí a gente fica só com o emão, que é a massa do planeta. Ou seja, a aceleração da gravidade, que a gente acabou de chegar aí na equação da aceleração da gravidade, ela não depende da massa do corpo que cai. Ela depende só da massa do planeta e da distância, que é o raio do planeta. E o que isso significa fisicamente, né? Porque eu demonstrei matematicamente, mas e fisicamente? Isso significa que todos os corpos caem ao mesmo tempo. Então, se eu deixar, por exemplo, uma pena e um martelo caírem ao mesmo tempo, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo, contrariando a nossa intuição. Todo mundo tem a intuição de que o martelo, por ser mais pesado, chega primeiro, né? E a pena demora mais para chegar. Mas por que a gente pensa isso? Porque aqui onde a gente vive tem ar. Então o ar vai ser uma força resistente que vai impedir a pena de cair com aceleração
da gravidade, né, com aceleração total da gravidade. Então a pena acaba demorando mais para cair. Porém, se você tira o ar do planeta, e já fizeram isso, tem câmaras de vácuo que fizeram esse experimento, a pena e o martelo chegam ao mesmo tempo. Ou quando foram para a Lua também, em 1971, o astronauta fez esse experimento e realmente a pena e o martelo caíram ao mesmo tempo, confirmando o experimento de Galileu, né? O Galileu que descobriu isso com seus experimentos, quando ele inventou o método científico, foi calculando a queda das coisas. Então ele fazia a rampa, deixava as bolinhas caírem ali e ficava medindo a variação, a taxa de variação da velocidade dessas bolinhas, e ele percebeu que os corpos tinham uma aceleração constante. Ele trabalhava muito com pêndulo, então ele marcava através de pêndulo, ele marcava o tempo de queda dos objetos. Na época não tinham relógios sofisticados, né? Inclusive ele foi muito importante para a invenção dos relógios. E aí, com toda essa aparelhagem que ele fazia ali, ele conseguiu já descobrir que os corpos caíam ao mesmo tempo. Até tem uma lenda que ele fez esse experimento lá na Torre de Pisa, que é aquela torre torta, ele deixou cair bolinhas lá e viu que chegava ao mesmo tempo. Então, contrariando a nossa intuição, todos os corpos caem ao mesmo tempo, e isso por conta dessa equação, por conta que o M da pena ou o M do martelo, ele não vai interferir, ele não interfere na aceleração da gravidade, como está mostrando essa equação. Aí o que vai variar vai ser a massa do planeta. Então em cada planeta essa aceleração vai variar. Aqui na Terra ela é uma, em Mercúrio ela é outra, como a gente já calculou, já calculamos em Marte também ela é outra, e assim por diante. Em Júpiter ela é outra, que é o que a gente vai calcular agora. Porém, com cada um desses planetas, se você deixar cair a pena e o martelo, eles vão chegar ao mesmo tempo, se não tiver nada para atrapalhar, como o ar, né? Eles vão chegar ao mesmo tempo, mas enfim, vamos aos cálculos. Vamos multiplicar então a constante gravitacional, que é esse número lindo que sempre está ali, que é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então olha que número pequeno, e é por isso que a gente não sente a atração entre a caneta e o lápis, porque esse número aí vai multiplicar essas massinhas que são pequenas, e aí esse número vai comer, né? Vai ficar uma força muito pequena, mas no caso aqui ele vai multiplicar agora pela massa de Júpiter, que aí sim vai fazer frente para ele, né? A massa de Júpiter, que é aproximadamente 1,90 vezes 10 elevado a 27. Então olha que número gigantesco, número astronômico que é a massa de Júpiter, por isso que faz frente à constante gravitacional, deixando um número aí relativamente significativo. E aí a gente divide pelo raio do planeta ao quadrado, o raio de Júpiter, que é a distância do centro até a superfície. A gente divide por esse raio ao quadrado, o raio de Júpiter, que é aproximadamente 69.911 quilômetros, porém a gente tem que transformar esse número em metro, então a gente vai multiplicar por 1000, então vai ficar 69911,000, que esse número é 69.911.000 metros. A gente eleva esse número ao quadrado e aí divide tudo por ele, e enfim a gente chega na aceleração da gravidade em Júpiter. Ou seja, se a gente deixar um corpo cair, ele vai cair com uma taxa de variação da velocidade de 25,9 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração em Júpiter, então ela é muito maior do que a Terra, né? Na Terra é aproximadamente 10, mais especificamente 9,81, então ela é quase o triplo ali da aceleração da gravidade. Ou seja, se um corpo cair lá, ele cai muito mais rápido. Depois a gente pode fazer esse cálculo, ver o tempo em cada planeta. Se eu soltar essa caneta aqui, ou um cara cair de uma montanha, em quanto tempo ele vai chegar no chão? Aqui na Terra, na Lua, em Júpiter, e qual é a velocidade com que ele vai chegar no chão? No caso de Júpiter, olha que taxa grande, né? 25,9 a aceleração. Ou seja, a velocidade dele varia muito, ainda metros por segundo ao quadrado, ou seja, segundo ao quadrado. A cada segundo
segundo aumenta ao quadrado essa velocidade aí. Então ele atinge velocidades altíssimas. Se um corpo cai em Júpiter, quando ele chegar na superfície de Júpiter, ele já vai estar com uma velocidade muito alta. E nós vamos calcular tudo isso, vamos desvendar aí os mistérios do sistema solar, não só do sistema solar, do universo e talvez até do multiverso. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.